Olá, gente. Vamos dar início aqui, então, à nossa quarta aula da disciplina de Teorias da Poesia, que está sendo ministrada na Faculdade de Letras da UFMG, por mim, Rubens. Esse é o nosso terceiro encontro assíncrono e nosso quarto encontro de modo geral, né? Vou começar já dando um aviso que o nosso próximo encontro, a aula de número 5, vai acontecer no dia 4/11, conforme o cronograma, né, nosso programa da disciplina, em razão do feriado da terça-feira, dia 2, né? Teoricamente, nós teríamos aula na terça-feira, dia 2, né? Seria um encontro síncrono, porém esse encontro foi adiado para o dia 4 em razão do feriado. E nesse encontro do dia 4, nós vamos fazer uma leitura de poesia. A gente vai pegar essas perspectivas teóricas que a gente abordou até então, sobretudo em relação à poesia, essas duas aulas, né? A aula anterior e esta, e nós vamos tentar confrontar essas perspectivas teóricas com os poemas que a gente vai ler nessa aula, tá? Então, vai ser uma aula assim, relativamente diferente dessas que a gente está tendo aqui gravadas, né? Como eu já mencionei em outras aulas, sempre privilegiando nas aulas gravadas a teoria e nas aulas, nos encontros síncronos, a discussão de poesia, conversa mesmo sobre esse assunto com a materialidade ali mesmo, né? Com o poema. Então vamos começar aqui falando propriamente dessa nossa aula, que vai ter esse nome, esse título que eu dei aqui no PowerPoint, né? Ontologia Poética. Pela própria palavra aqui, a gente já vê duas coisas, né? Primeiro tem um trocadilho aqui que eu fiz, ontologia em relação à ontologia, né? A gente tem as ontologias poéticas. E segundo, essa palavra ontologia, ela tem uma dimensão extremamente filosófica, né? A ontologia, ela é um campo da filosofia, um campo da metafísica, que procura estudar a essência do ser, né? Daquilo que ela estuda, né? Então, uma ontologia poética seria mais ou menos um estudo da essência da poesia. Por que eu quis destacar esse termo aqui? Porque se vocês lembrarem lá da aula passada, a gente estava numa perspectiva de materialidade e de utilidade, né? Então, ali, em momento algum, a gente estava falando, vamos dizer, propriamente de essência da poesia, né? A gente estava pensando na dimensão poética muito em razão da sua materialidade, da sua manifestação material. E a gente vai ver nessa aula aqui, a partir da leitura do texto, né, que a gente selecionou, que foi selecionado para essa aula, como que a materialidade não vai estar associada à essência da poesia, né? Então, portanto, a gente vai ter uma perspectiva filosófica e até bastante poética, que vai ser, ao meu ver, né, pela minha leitura, uma perspectiva ontológica em relação à poesia, né? E aí, por isso, eu quis trazer essa palavra para a gente já ver essa dimensão oposta, né? A forma como esse texto dialoga com os anteriores é por oposição, né? Não são textos que se complementam, não, embora tenham até pontos de coincidência, a gente vai ver isso mais à frente. Então, para entrar propriamente no texto, vamos começar falando um pouco, deixa eu ver, aí, pronto. Um pouco sobre o Otávio Paz, né? Esse autor do texto que a gente escolheu, que é o Poesia e Poema. Esse texto está num livro chamado O Arco e a Lira, um livro que reúne vários ensaios sobre poesia, né? Na verdade, ele não só reúne vários ensaios, como ele é de grande, assim, de modo geral, ele é um grande ensaio, né? Porque os ensaios são complementares, a ideia é ter um desenvolvimento mais ou menos linear ali, então início, meio e fim nessas perspectivas. Mas também isso não impede que a gente isole cada um dos ensaios para ler separadamente, né? E aqui na disciplina a gente vai ler alguns desses ensaios. O Otávio Paz é esse poeta mexicano que teve uma grande visibilidade assim ao longo do século XX, né? Escreveu bastante e inclusive chegou a ganhar o prêmio Nobel, né? Ganhou o prêmio Cervantes também, me parece. Mas foi um cara que, na verdade, acabou escrevendo mais ensaios ou livros de ensaios do que livros de poesia, né? Ele tem uns 5 livros de poesia publicados, me parece. Acho que no Brasil a gente nem tem nenhuma tradução assim sendo publicada atualmente. E alguns livros de ensaios, né? Entre os quais tá esse aí que a gente vai trabalhar mais propriamente, que é o Arco e a Lira. E aí foi um cara assim que influenciou uma geração de mexicanos, né? Ele virou um paradigma mais ou menos assim na poesia mexicana. Ele foi um cara modernista e junto com um outro poeta chamado Alfonso Reyes, ele foi mais ou menos assim como se fosse um pilar da poesia mexicana, né? O poeta mexicano ele se encontrava nessa divisão, ou ele seguia a poética do Otávio Paz, ou ele seguia a poética do Alfonso Reyes no determinado momento ali nos anos 70 no México. E aí a gente vai ter então dentro desse texto esse misto, né, de ontologia da poesia, de filosofia da poesia, né, essa mesma poética mesmo da poesia, né, uma perspectiva bastante literária. E aí o Otávio Paz já vai abrir o texto com uma citação não, desculpa, com uma colocação mais ou menos longa, reunindo uma série de definições daquilo que seria poesia, né? Diferente do texto do Leminski que a gente leu lá naquele dia, na primeira aula, que traz as citações com referência, aqui me parece que o Otávio Paz faz um apanhado mais ou menos da cabeça dele mesmo, com aquelas imagens que ele associa à poesia, ou que ele já viu sendo associadas à poesia, né? Então ele vai fazer esse apanhado mais ou menos longo, aqui eu fiz um recorte, tirando algumas partes que eu achei que eram mais interessantes do início,
daquilo que vai abrir assim, a conversa para poder pensar o que é a poesia, né? Acho que já é importante a gente ressaltar também que, com esse texto como um todo, o Paz diz que ele não está teorizando propriamente. Ele vai dizer isso mais para o fim do texto, mas ele está dando um testemunho do encontro dele com os poemas, né? Vocês vão ver por que isso vai fazer sentido mais à frente aqui, mas é interessante a gente já destacar esse caráter, né? Ele mesmo não entende que essa produção que ele está fazendo com esse texto, né? Ele não está produzindo uma teoria, mas sim dando um testemunho do encontro com o poema. E aí a gente vai começar com essa série de definições, essa citação mais ou menos longa aqui, que eu vou ler junto com vocês. Então, segundo o meu recorte, né? A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. A poesia revela este mundo, cria outro, pão dos eleitos, alimento maldito, isola, une, convite à viagem, regresso à terra natal, inspiração, respiração, exercício muscular, súplica ao vazio, diálogo com a ausência, é alimentada pelo tédio, pela angústia e pelo desespero. Oração, litania, epifania, presença, exorcismo, conjura, magia, sublimação, compensação, condensação do inconsciente, expressão histórica de raças, nações, classes. Nega a história, em seu seio resolvem-se todos os conflitos objetivos e o homem adquire, afinal, a consciência de ser algo mais que passagem. Depois daqui ele ainda continua mais um pouco, é um parágrafo bem longo mesmo que abre o texto, vocês vão ter visto isso lá, na página 15 até 16, e a gente já percebe por esse primeiro texto como que as definições de poesia são poéticas, né? Como que ele se sente aqui à vontade, não confortável para poder romper um pouco esses limites acadêmicos de definição de poesia, para poder, de fato, já começar a filosofar, a colocar coisas opostas em conjunto, né? Ele não coloca como coisas contraditórias, por exemplo, você tem o convite à viagem, o regresso à terra natal, quer dizer, o partir e ao voltar, é o pão dos eleitos, mas é também o alimento maldito, isola e une, não é? Então ele se sente muito à vontade para poder dar definições de poesia, ou para poder abordar a poesia numa perspectiva que é por si só poética, né? Ela comporta os opostos, ela comporta, essa perspectiva que ele está dando, comporta a contradição, né? Então, de cara eu já diria isso, né? Ele foge muito a um desenvolvimento puramente acadêmico, puramente teórico mesmo. Aí o Paz vai falar é o seguinte, ele vai dizer que o poeta justifica a definição de poesia em sua poesia. O que isso quer dizer? A partir do momento em que o poeta escreve, ele está necessariamente justificando aquilo que ele entende como poesia no corpo do seu poema, certo? Há, então, no desenvolvimento da poesia, uma adesão a essas definições, em maior ou menor medida. Vamos pensar assim, então, o Otávio Paz, enquanto poeta, uma vez que ele escreve um poema, ele está tendo em mente, consciente ou inconscientemente, uma daquelas definições que ele trouxe ali, ou outra definição, que vai estar visível no poema que ele está escrevendo, né? E a partir disso, ele vai dizer que a definição última de poesia estaria no poema. Então, quer dizer, não existe outra forma, ou uma forma melhor para você chegar a essa definição de poesia do que a partir do poema, né? Daí a ideia que eu já mencionei de testemunho, né? A partir do momento em que você lê o poema, você vai dar o seu testemunho daquilo que você entende por poesia a partir daquele poema. E o poeta, enquanto produtor, ele está dando também esse testemunho do que ele entende por poesia na produção dele, né? E aí, a gente já entra também direto na nossa perspectiva mais essencialista, mais ontológica, porque o Otávio Paz vai dizer já de cara, assim, nas primeiras páginas, ele vai definir o poema como obra da métrica, né? A métrica é esse sistema de pensamento da poesia aí, essa forma de entender a poesia que a entende segundo uma série de regras de versificação, né, de associação silábica e tudo mais, isso vai se chamar métrica. E aí ele vai dizer que a poesia, de fato, o poema, na verdade, ele é uma obra da métrica, embora ele nem sempre contenha poesia, né? Aí a gente já vê uma coisa que é interessante. De cara, ele já contraria a perspectiva da materialidade. Por quê? Isso associa essa perspectiva ontológica que eu já tinha anunciado, né, de ontologia. Porque se você diz que o poema ele pode ser uma obra da métrica, então, quer dizer, ele pode estar ali composto por palavras, em verso, com determinado ritmo, com uma determinada divisão silábica ali, ou tendo rimas aqui e ali, conforme as regras da metrificação. Mas ele pode não ter poesia, automaticamente o que o Otávio Paz está dizendo, em oposição ao Leminski, por exemplo, e ao Despignatário na aula anterior, o que ele está dizendo é que o que define o que é poesia não é a dimensão material da obra poética, enquanto composição de versos a partir das palavras, etc. Né? Ele está contrariando já essa perspectiva. Ele vai defender a necessidade de que o poema seja tocado pela poesia. Né?
Ele vai dizer assim, há máquinas de rimar, mas não há máquinas de poetizar, percebe? Então, quer dizer, você pode até produzir um poema ali de uma maneira industrial, meio que sem pensar, maquinalmente, literalmente, né? Mas você não pode poetizar maquinalmente. É necessário que haja esse toque da poesia para que o poema seja uma obra de poesia, vamos dizer assim, né? Então, aqui o poema não é entendido necessariamente como, não necessariamente, percebam, como a materialização da poesia. Você pode ter um poema que é outra coisa, que é isso, né, uma obra da métrica ali, mas que não é uma representação da poesia, não representa a poesia, não há ali poema, né? E aí, portanto, eu faço esse primeiro questionamento: ideia ou matéria? Isso já está mais ou menos respondido, mas isso vai encaminhar a gente para essa primeira parte da reflexão, que é, de fato, essa oposição. Como que o Otávio Paz vai entender a poesia essencialmente, idealmente, e como que ele vai associar isso à matéria, né? Porque o poema não deixa de ter uma materialidade. Então, o Otávio Paz vai ter que fazer esse jogo para poder fazer essa distinção, entender o que é poesia e o que é poema, né? Que é o título do texto. Então, como eu já tinha falado, ele vai defender a necessidade de que o poema seja tocado pela poesia, vai defender a existência da poesia fora do poema, e vai dizer que o poema seria produzido pelo poeta enquanto obra, quando esse fosse conduzido pela poesia. Esse aí se referindo ao poeta, né? Então, quer dizer, o poeta conduzido pela poesia, ele produziria então essa obra da métrica que seja, que seria o poema enquanto obra. Quando ele defende a existência da poesia fora do poema, aqui também tem uma coisa muito interessante. Isso seria impensável, entendo eu, na perspectiva dos autores anteriores, Décio Pignatari, Leminski, talvez até o Nelson Asher também. Porque a existência da poesia fora do poema contaria com a possibilidade de existir poesia de forma imaterial. O Otávio Paz vai dizer, inclusive, que a gente pode ver uma bela paisagem, né, um exemplo que até eu já utilizei em outra aula, e achar que essa paisagem é poética, né? E para ele isso não seria só a força da expressão, isso é poético, como a gente usa na linguagem conotativa, mas haveria de fato ali, essencialmente, algo poético naquela coisa que fosse a paisagem, sei lá o que mais poderia ser, um sentimento, etc., ainda que não houvesse ali a materialização da poesia. Então ele vai fazer o seguinte, vai dizer, vocês se lembram lá do Décio Pignatari, aqui essa colocação, né, ele vai dizer que o poema, então, é esse lugar de encontro entre a poesia e o homem, é uma coisa até já bastante filosófica, ele vai dizer aqui, que a poesia não é necessariamente uma forma literária, que seria então esse lugar de encontro entre a poesia e o homem. Ele define a poesia não pensando nisso como um campo das artes, né, assim, de uma forma bastante concreta, material, mas pensando numa dimensão bastante filosófica. É esse lugar de encontro entre a poesia e o homem, é o poema, né? E aí a gente tem aqui, eu retomei o pensamento do Décio Pignatari, o pensamento do Pignatari de que a poesia está sendo colocada nesse lugar de corpo estranho da linguagem, de algo que não é literário, né? O Décio Pignatari vai associá-lo um pouco mais à música ou à pintura, né, numa determinada perspectiva, mas aqui perceba que o Otávio Paz está fazendo um movimento ainda mais radical. Ele está dissociando a poesia da materialidade da arte em qualquer instância, né? Ele está dizendo, olha, você pode ter um poema, ou uma paisagem, independentemente da materialidade, você pode ter ou não poesia. Então, ainda que você produza um poema, ele pode não ter poesia, e ainda que a paisagem não seja um poema, ela pode ter poesia, né? E aí isso vai dialogar fortemente com essa ideia de corpo estranho da linguagem, né? Algo que é diferente das outras manifestações literárias. E aí ele vai falar que, além dessa métrica da retórica, que são elementos que são importantes, ele vai falar que existe algo essencial para a poesia que não é tocado por esses instrumentos, né? Por essas formas de entendimento. Você pode até chegar ao poema, entender ele de uma forma mais interessante, né? Até a natureza do poema mesmo, enquanto materialidade, mas você não vai estar tocando aí a essência da poesia a partir da retórica. E isso aí também dialoga um pouco com o que a gente vai estudar mais à frente, né? Porque a nossa segunda unidade do curso, ela fala sobre poema mesmo, enquanto manifestação material da poesia. E a métrica e a retórica entram muito nesse segundo momento. Então, mais ou menos o que o Otávio Paz está falando até dialoga bastante mesmo com essa divisão de unidades entre estudo sobre poesia e estudo sobre poema, né? Ele está dizendo, você pode estudar a métrica e a retórica, mas não necessariamente você vai estar estudando poesia. Você vai estar estudando ali o poema, né? E aí ele vai falar de várias coisas também. Ele vai dizer que há uma heterogeneidade da poesia ao longo dos anos e vai falar que isso não se deve só ao caráter histórico da poesia, não. Porque ele vai dizer que num mesmo momento histórico, por exemplo, você tem dois poetas diferentes coexistindo no mesmo momento histórico, no mesmo lugar, que escrevem de formas muito diferentes e você consegue identificar características que os tornam heterogêneos um em relação ao outro, né? Ele vai citar Eurípides e Sófocles, por exemplo, para poder falar disso. Esses dois são dois tragediógrafos, né? Duas pessoas que escreviam tragédia
Na Grécia Antiga, Electra, Édipo, né? Édipo é do Sófocles, Electra do Eurípides, se não me engano. E ele vai dizer isso, olha, embora você tenha o mesmo período histórico, a historicidade ela não explica por si só a heterogeneidade da poesia, né? E a única característica comum aos poemas, então, seriam o fato de eles serem obras e produtos humanos. Quer dizer, o fato que faz o poema ser o poema é o fato dele ser algo criado pelo ser humano. Sendo criado pelo ser humano, o caráter distintivo de um poema em relação ao outro é a subjetividade, né? Essa subjetividade, quer dizer, o toque do homem na obra poema, ela vai estar associada à unidade do poema. Quer dizer, o poema ele é único. Você tem essa heterogeneidade, portanto, você tem uma unicidade num poema em relação ao outro. Essa unicidade, ela se distingue do estilo, que ele vai dizer que é um caráter histórico, é um fato histórico, né, o estilo. Numa determinada época, escreve-se de uma determinada maneira. Mas ainda que se escreva de uma determinada maneira, você tem uma subjetividade que produz uma unidade dentro do estilo, né? E essa unidade, ela vai se manifestar devido a esse caráter comum aos poemas, que é eles serem produzidos pelos seres humanos, né? Então perceba, essa definição do poema, ela o coloca como produto humano, mas mais uma vez ela não coloca a poesia como produto humano, né? Posso até estar me confundindo um pouco aqui, gente, se for o caso, eu até peço desculpa, não quero deixar a aula confusa, não. O poema é a materialidade, sempre, e a poesia, aqui no caso do Otávio Paz, é aquilo que é essencial, que está presente na natureza, ainda que fora do poema, tá? Se eu estiver confundindo em algum momento esses termos, eu peço desculpa realmente, porque às vezes é confuso. Então, continuando aqui do ponto onde eu parei, o poema aparece como esse produto humano, mas a poesia não. Aí eu retomo o exemplo da paisagem. O Otávio Paz vai afirmar que, inclusive, uma paisagem pode ser poética e um poema pode não ser poético. Então, quer dizer, a poesia não é produto humano. Na verdade, o poema é o lugar de encontro entre a poesia e o homem. Então, perceba, há um afastamento dessas duas coisas. Se você coloca em encontro a poesia de um lado e o homem do outro, quer dizer que a poesia não depende do homem. Mas o homem depende do poema para poder se encontrar com a poesia. Beleza? Tenham isso em mente, porque é uma informação acho que é importante para poder pensar nesse texto do Otávio Paz, né? Então, cada poema seria esse objeto único, de técnica única, limitada àquele exemplar. Ainda que você tenha um estilo, a técnica da composição do poema, ela é única. Assim que você acaba aquele poema, você não tem mais aquela técnica e o estilo, ele não tem tanta valia, assim como a subjetividade. Aí uma definição que o Paz vai continuar fazendo depois é a distinção, a definição dele vai partir dessa distinção entre arte e utensílio. Ele vai dizer que essas duas coisas, tanto a arte como o utensílio, né, os objetos artísticos e os utensílios, são produzidos pelo ser humano, né? Os dois têm o toque humano, então, portanto, vão ter em alguma medida esse toque da subjetividade. Só que aí ele vai falar que tem uma diferença fundamental entre essas duas coisas, que é o uso da linguagem, como é que isso se dá na arte e no utensílio. Aí nós vamos entrar mais especificamente nessa questão agora. Olha, então, deixa eu só voltar, porque eu não sei se eu pulei um slide. Não pulei não, tá certo. Primeira coisa que o Otávio Paz vai falar nesse sentido é que existe uma unidade poética das artes. Ainda que as artes sejam feitas de diferentes matérias, né? Você tem a arte, que é o poema, por exemplo, que é feita de palavras, ou as artes visuais, que são feitas de cores, de tinta, etc., né? Ele vai dizer que as artes como um todo, elas têm uma unidade. E essa unidade é do campo da poesia. O que o Otávio Paz está dizendo com isso? Mais uma vez, voltando à questão da paisagem. Ele está dizendo que mesmo formas de arte que não são convencionalmente poéticas podem ter uma dimensão poética. Então, da mesma forma que a poesia pode se manifestar na paisagem, a poesia pode se manifestar também na pintura, ou na música, ou no teatro, né? No teatro, até que não, porque o teatro pode, na verdade, mas não entra tanto no exemplo, porque o teatro é tradicionalmente uma forma de poesia, né? Então, vamos pensar em artes mais apartadas mesmo, na arquitetura, ou na escultura, ou na pintura, a poesia poderia se manifestar ali também, né? No teatro também pode se manifestar, mas o teatro tradicionalmente dialoga com a poesia, né? Isso aconteceria em oposição aos utensílios, porque os utensílios eles teriam um uso de linguagem ali que não permitiria o aparecimento da poesia. E está ligado muito à ideia de utilidade mesmo do utensílio, né? Isso dialoga inclusive com Leminski, que a gente vai ver já mais à frente por quê. Com essa distinção, é importante a gente pensar aqui no utensílio, porque o utensílio ele pode inclusive ser feito da mesma propriedade material que a arte. Você pode ter, por exemplo, esse exemplo vai aparecer mais à frente, um objeto feito de mármore, que é um utensílio, uma pia de mármore, como a gente tem atualmente, e você tem também uma escultura, e embora essa materialidade seja comum aos dois objetos, ele vai afirmar que existe uma essência que está presente na arte, que não está presente no utensílio, né? Então, por isso que há uma diferença, ainda que haja uma mesma materialidade, uma diferença essencial
entre o utensílio e a arte, né? As artes de modo geral. Então, aqui tem uma espécie de uma negação de uma definição material, um reforço do caráter imanente, né, da poesia, daquilo que é intrínseco, essencialmente ligado à poesia. Então, o Otávio Paz vai associar as artes, uma vez que elas são dotadas de sentido. Aquela ideia mesmo de que, sendo tocadas pelo homem, elas são dotadas de sentido, né? Elas têm uma subjetividade associada a elas. E aí ele vai desconsiderar a distinção material como algo relevante para a essência. Isso aqui eu já tinha falado, né? A materialidade vai associar-se à obra, mas não à poesia. Essa obra podendo ser o poema, podendo ser o quadro, etc. Né? Então, quer dizer, a materialidade do poema continua sendo a palavra, mas esse poema pode ou não ter nele a poesia, ser tocado pela poesia, para usar o termo do Otávio Paz. Então, quer dizer, ainda que seja uma arte feita de palavras, não é isso que vai ser o poema, não é isso, desculpa, que vai ser a poesia. Então, aqui a gente está no campo oposto ao campo que a gente estava lá com Leminski e com Décio Pignatari. Talvez seja agora uma hora interessante para eu já fazer esse comentário, deixa eu ver só. Vou fazer esse comentário já de uma vez, que é o seguinte, essa perspectiva é muito interessante, acho que muitos de vocês podem se filiar a essa perspectiva, esse texto do Otávio Paz é muito bonito, de ler, assim, de fato, essa dimensão filosófica e poética dele é muito atraente, né, a gente gosta de ler o que está lendo, promove uma reflexão muito profunda, mas eu acho que é uma perspectiva menos produtiva para o nosso trabalho com um poema mesmo, né, porque se a gente for ficar muito nessa ideia de que há uma essência transcendente que vai além do poema e que isso pode estar nas artes plásticas também, a gente perde um pouco o sentido dessa discussão específica que a gente está fazendo aqui, porque a gente está trabalhando dentro dessa caixa chamada Teorias da Poesia, em que a gente pretende ler poemas, né? Então vocês imaginem que eu dissesse assim, não, Teorias da Poesia eu posso pegar coisas que não sejam só poemas, eu vou fazer uma aula só lendo paisagem, por exemplo, ou só lendo pintura, fica uma coisa meio sem sentido. Então, embora essa perspectiva do Otávio Paz seja produtiva, seja interessante, seja rica, né? Vale muito a pena ser trazida aqui. O que eu quero dizer com isso que eu estou dizendo é que eu não vou levar ela muito adiante nas nossas próximas aulas, né? A tendência é que a gente se filie mais à perspectiva de materialidade da poesia, porque para a leitura do poema ela vai ser mais produtiva, né? Para essa disciplina no molde como ela está sendo pensada. Se a gente fosse pensar em filosofia da arte de modo geral, né, na estética, aí caberia a gente falar a poesia é algo que está em todas as artes, né? Até porque a poesia na Grécia de fato tinha essa associação com o belo, né? Não só as artes da língua, mas a tudo aquilo que estava no campo do belo. E o Otávio Paz está indo um pouco por esse caminho. Mas agora, para o momento em que a gente está já, né, nessa disciplina, não faz muito sentido levar isso adiante, né, dessa forma, beleza? Então vamos lá. Segundo o Otávio Paz, a presença do homem na produção, todas as obras se dotam de significação, uma vez que o homem é o pensador ali, né, o indivíduo que vai desenvolver a obra, aquela pessoa por trás da composição da obra, essas obras se dotam de significação. Ele vai destacar esse caráter de linguagem da fala, da escrita dos sons, e vai definir a linguagem como sistema expressivo dotado de poder significativo, né? Quer dizer, a partir da presença do homem, o homem, na sua subjetividade, dota a obra de significação. A significação, vai dizer, o Paz está associada à linguagem. Aí aqui entra aquilo que eu estava falando. A língua e a linguagem, aquela distinção que eu mencionei na aula passada. A linguagem aqui, olha, ele está dizendo, é sistema expressivo dotado de poder significativo. Não é só a língua. O som também pode ser significativo. Pode ser dotado de poder significativo. Então, quando ele diz linguagem, que é a forma como o ser humano está agindo sobre a obra, né? Ele está produzindo ali a linguagem, ele está usando a linguagem para produzir uma obra, ele está falando simplesmente de significação, né? A linguagem, para além da palavra, como eu falei aqui, associa-se a todo artista. Então, independentemente da materialidade com a qual o artista está lidando, ele vai fazer uso de uma determinada linguagem, né? Então, essa aqui é uma perspectiva com a qual a gente pode muito bem concordar. O poder significativo também está associado a muita ideia do sentido que eu já tinha mencionado. A gente está associando significação, tradicionalmente, nessa disciplina, a uma dimensão mais, vamos dizer, para usar o termo mesmo da poesia, a dimensão da logopeia, né? O significado eu estou reservando um pouco para a dimensão da logopeia, a ideia dentro do poema. O sentido eu estou usando de modo mais abrangente. Então, aqui, quando ele fala que as obras são dotadas de significação, a gente poderia mudar aqui no nosso vocabulário e dizer que elas estão dotadas de sentido, porque eu acho que essa distinção é interessante para a gente também no momento que a gente for ler os poemas, para a gente não ficar, como eu já falei, nessa busca a todo custo do significado do poema, né, querendo traduzi-lo em outras palavras, porque isso para a gente não vai funcionar muito bem, embora todo poema tenha sentido, sendo dotado de significação, pela subjetividade humana, etc. Né? Aí que eu acho que a gente vai para uma citação do Otávio Paz sobre esse caráter mesmo, né,
da interferência humana. Aí a citação apareceu. Não há cores nem sons em si, desprovidos de significação. Tocados pela mão do homem, mudam de natureza e penetram no mundo das obras, e todas as obras desembocam na significação. Aquilo que o homem toca se tinge de intencionalidade. É um ir em direção a. O mundo do homem é o mundo do sentido. Aí está exatamente o que a gente estava falando agora. Quer dizer, uma vez que o homem produz a obra, ele está produzindo sentido. Ou ele está produzindo uma obra que vai ter, intrinsecamente ligada à natureza dela, sentido. Né? Perceba, aqui ainda não estamos falando, ou não necessariamente falando, de poesia. Nós estamos falando de obra e de sentido da obra. A poesia continua naquela dimensão essencial filosófica. É necessário o toque da poesia para que aquele objeto seja poético. Né? Então vamos ver. Então aí o Otávio Paz vai retornar à ideia de estilo e vai dizer que o que separa, então, a criação e estilo, o utensílio e a arte, é a poesia, né? Seja em qualquer nível de materialidade que estiver presente. O que vai separar o utensílio, como eu dei o exemplo lá do mármore, da arte, a pia da cozinha de mármore, né? E a escultura de mármore vai ser a poesia. Então ele vai dizer que na escultura, na obra de arte, vai haver poesia, enquanto no utensílio não vai haver poesia, né? Aqui eu acho que o Otávio Paz talvez esteja até se contradizendo um pouco, por duas razões. Primeiro, porque ele disse que pode haver poesia fora da arte, ele disse isso em relação à paisagem, então, por essa perspectiva, se a gente fosse seguir esse caminho, a gente poderia dizer até que um utensílio é poético. E segundo, porque ele diz também que a arte não necessariamente é poética. Então, se a gente poderia ter um poema não poético, e está escrito lá no texto, lá anteriormente, a gente poderia ter poesia no utensílio e não ter poesia na arte, né? Fica uma coisa meio complicada. Mas então a gente, assim, pensando junto com o Otávio Paz, o que ele está dizendo é o seguinte: só é arte se tiver poesia, né? O que faz a gente pensar que um poema não tocado pela poesia não seria encarado pelo Otávio Paz como um objeto de arte, né? Isso até é uma discussão interessante mesmo, viu, gente? Uma discussão que existe muito forte na teoria, assim, no campo da teoria, que é isso mesmo. O que faz um poema ser um poema, né? Às vezes a mesma frase, eu acho que eu já até falei isso em outro momento, eu perguntei se aquele texto do Lemes era poema, a mesma colocação, mesmo versificada, fora do livro de poesia, ela pode estar escrita na rua, por exemplo, e você pode não ler aquela colocação como poética, né? Então, pode ser realmente que um poema não seja visto como poético, não seja visto como artístico, né? Mas o Otávio Paz vai falar aqui que a arte coincide com a poesia. Necessariamente, para você ter arte, você tem que ter poesia, para você ter poesia, você tem que ter arte, né? Aí talvez a gente também... Enfim, é uma coisa assim, né, específica. A gente tem que pensar junto com o Otávio Paz para o texto poder fazer sentido. Aí ele vai fazer essa retomada da ideia de sentido, né? E vai dizer que o homem transforma nas artes a matéria-prima, inserindo-a no mundo das significações. Da mesma forma, o homem também transforma a matéria-prima no mundo do utensílio. Fazendo o utensílio, ele está transformando a matéria-prima, obviamente, um utensílio de madeira, um utensílio de mármore. No entanto, com a arte, ele vai inserir aquela arte no mundo da significação, né? A significação, ela transcende a dimensão básica, a dimensão utilitária do que o utensílio carrega, né? Então, isso aí é uma coisa interessante também. E o estilo vai ser aquilo que está ligado à condição histórica, né, de uso da linguagem. Enquanto a poesia é transhistórica, ela transcende a condição histórica do uso da linguagem. Aí ele vai fazer essa distinção da arte versus utensílio, né? Ele vai usar o exemplo da escada versus a escultura, parecido com o exemplo que eu estava usando até agora da pia, né? Porque, de fato, se você tem uma pia de mármore, é a mesma coisa que você tem uma escada de mármore. São utensílios da mesma forma. E ele vai dizer isso, né? Mas essa transformação da matéria-prima se dá de forma diferente na arte e no utensílio. Na arte carregada de significado, enquanto no utensílio, não, a princípio. Desculpa, pulei 2 slides de uma vez. Ó, tô doido. Pulando um tanto de slide. Aqui, ó, pronto. A natureza primitiva da matéria. É a próxima ideia que vai aparecer aqui agora. Pronto, agora eu tô no slide correto. É porque eu clico aqui, o slide passa sozinho. Eu queria clicar para voltar. Então, beleza, deixa eu só ver onde é que eu tô aqui. Tá, legal. A natureza primitiva da matéria. O Otávio Paz vai associar, a gente vai ver lá no texto, e nos slides seguintes, radicalmente, ele vai associar a arte à conservação da natureza primitiva da matéria. Ele vai dizer que quando a gente produz um objeto de arte, utilizando a matéria-prima, né, aquela materialidade, a gente está trazendo nesse objeto de arte a natureza primitiva, a natureza essencial daquele objeto à tona, né? E aí, para poder pensar nisso, ele vai distinguir a prosa da poesia. A prosa, o discurso, né? Vai aparecer aqui agora. O discurso aqui, ele está pensando em discurso político mesmo, né? O ato de se discursar, não é na dimensão
da análise do discurso, não. Estamos longe do Foucault aqui. Ele vai dizer o seguinte: quando a gente produz prosa, ou um discurso mesmo, a gente retém os significados das palavras, a gente encerra esses significados. Então, se discursivamente, ou na prosa, né, de modo prosaico, eu digo assim: peguei em minhas mãos a lapiseira, por exemplo, para usar uma frase que me veio à cabeça aqui agora. Peguei, quer dizer pegar mesmo, do verbo pegar. Minhas mãos são as minhas mãos, literalmente. Lapiseira é lapiseira. Então, a gente está encerrando nessas palavras um determinado significado que é concreto, que está sendo usado no campo ali discursivo ou no campo da prosa. Em oposição a isso, na poesia, ele vai dizer o seguinte: a própria palavra, na sua natureza, ela é plural, ela carrega em si uma infinidade de significados. E aí ele vai dizer que na poesia, quando se compõe a poesia, né, quando se compõe então um poema, aqui a gente está pensando muito na dimensão da língua, você dá vazão para a natureza primitiva da palavra. Então a palavra usada dentro do campo da poesia, ela continua carregando uma pluralidade de significados, ela vai significar mais coisas do que aquilo que concretamente significaria. Né? Se a gente for ser bem simplista, bem simples mesmo, a gente vai pensar em dimensão da linguagem conotativa e denotativa. Denotativa seria da prosa, estou sendo muito simplista mesmo, já até me arrependi dessa simplicidade, mas vou continuar com ela. A denotação estaria no campo da prosa, você encerra o significado naquilo que é. E a conotação no campo da poesia. Claro que praticamente isso não é assim, tá, gente? A prosa ela também carrega muita linguagem conotativa, mas estou falando com Otávio Paz mais uma vez. Na poesia, então, você daria vazão para a natureza da palavra, que é plural. Naturalmente, a palavra teria vários significados. Aí eu vou lembrar de um verso aqui do Drummond, né? Os ombros sustentam o peso do mundo, algo assim, não vou lembrar exatamente do verso, não. E o próprio verso do início desse poema, né? Eu tenho em minhas mãos o sentimento do mundo. Não, tenho duas mãos o sentimento do mundo. Estou me confundindo com os versos, tinha que pegar o livro aqui para ver. Mas enfim, é isso. Tenho duas mãos o sentimento do mundo. Duas mãos aqui, em oposição ao exemplo que eu dei da lapiseira, não é duas mãos simplesmente. Não são as minhas mãos materiais concretamente. Porque o sentimento do mundo, ele não pode estar literalmente nas minhas mãos como a lapiseira pode estar nas minhas mãos. Então, a gente vai fazer uma leitura desse verso e a gente vai pensar na pluralidade de significados que essas palavras carregam. E vai dizer o Otávio Paz que isso é a natureza da palavra. Naturalmente, ela carrega uma multiplicidade de significados. Né? Não é que artificialmente a gente está dando mais significados para a palavra do que ela possui. Ele vai dizer que é o contrário. A palavra naturalmente tem uma significação plural. O que a gente faz é artificialmente encerrar esses significados, fechar os significados na prosa, né? A gente vai dar para a prosa, para o discurso, uma dimensão reflexiva, de meditação mesmo. E nessa reflexão, a gente vai encerrar os significados, a gente vai reduzir aquilo a uma coisa só, né? Uma coisa mais simplista. Lá no Leminski, a gente tinha o Balzac como exemplo, no texto Poesia, Paixão da Linguagem. O Balzac é um bom exemplo porque o Balzac estava escrevendo de uma forma realista, assim, né, lá no final do século XIX, acho ruim colocar o Balzac, assim, dizer ele é realista dessa forma, mas acho que é o fato, né. Estava pensando muito na representação da realidade. Mas, como o Leminski diz, as palavras ele tinham essa transparência, ele queria dar a noção daquilo que o leitor deveria visualizar, né, a partir da leitura. E o Leminski vai dizer que na poesia há essa opacidade. É mais ou menos o que o Otávio Paz está falando aqui, né. Se a gente dá essa dimensão do visual, como o Balzac, a gente está encerrando os significados. O Balzac diz assim, no romance dele, por exemplo, o homem caminhava pela rua, qualquer coisa assim, é exatamente essa dimensão de que cada palavra ele tem um significado encerrado em si mesmo. Enquanto na poesia, pela opacidade, como o Leminski vai falar, né, por você travar na palavra, você trava também ali na dimensão de pluralidade de significados, de múltiplas possibilidades de significação. Né? Então, em alguma medida, o Otávio Paz aqui está concordando com o que o Leminski estava falando. Né? Aí, a citação do Paz aqui, que está lá na página 25. No poema, a linguagem recupera sua originalidade primitiva. E a seguir aqui, acho que a gente tem uma outra citação mais longa que é sobre isso também. Ó, a palavra, finalmente em liberdade, mostra todas as suas entranhas, todos os seus sentidos e alusões, como um fruto maduro ou como um foguete no momento de explodir no céu. O poeta põe em liberdade sua matéria, o prosador aprisiona. Aquilo que a gente tinha falado é aquilo, né? Falei. Se eu tivesse só lido a citação, talvez tivesse sido mais produtivo. Mas espero que tenha ficado claro.
Então, a matéria recupera seu esplendor na obra de arte, ao passo que é aprisionada no utensílio. Aí a gente volta lá para onde eu estava lá atrás, bem atrás mesmo, aqui ó, arte e utensílio, a escada versus a escultura. Na escada, aparecendo aí para vocês, a gente tem o aprisionamento da matéria. Na escultura, a gente tem a libertação da matéria, né? A matéria na escultura, segundo passo, vai recuperar o seu esplendor. Ela vai ser aquilo que ela é primitivamente. Enquanto na escada não, ela vai estar aprisionada daquela forma ali, aquele uso, né? Daí a diferença entre utensílio e arte. Aí essa ideia de poesia, vai dizer o Otávio Paz, como a gente já estava conversando mesmo, se estende a todas as artes. Se na pintura você tem como materialidade a cor, a tinta, né? A tinta não, porque a tinta é objeto material, né? A cor. Você tem na pintura a cor na sua liberdade natural, né? Ela está ali no seu esplendor, na sua liberdade primitiva, na sua natureza primitiva. É como se o Paz dissesse isso também. Ao usar a cor na pintura, você está deixando a cor transparecer a sua pluralidade de significados também, né? Aquela cor ali ela vai assumir uma outra dimensão, da mesma forma que o som. O som utilizado na arte, na música, ele vai ter essa dimensão de conservação do seu caráter primitivo, da sua natureza plural, né? E, então a arte e a poesia seria colocar em liberdade a matéria. Aqui, mais uma vez, a coincidência entre arte e poesia. Tudo aquilo que for poético será artístico, tudo aquilo que for artístico será poético, para Otávio Paz, né? Aqui também tem uma coisa que é complicada, eu acho, mas é como eu falei, né? Ele está dialogando, de alguma forma, eu entendo, com os gregos, porque eles entendiam, dentro dessa palavra poesia, eles entendiam que havia uma associação muito forte com a ideia de belo mesmo, né? Então, não só com a materialidade das palavras, mas com as artes de modo geral, né? Com o belo de modo geral. Mas se a gente for pensar de uma forma bem moderna, existe uma certa valorização da poesia acima das outras artes, né? Porque o que ele está falando é que a pintura pode ser poesia, mas imagine se fosse o contrário, se você dissesse assim, um poema, se ele for muito bom, ele pode até, inclusive, ser chamado de pintura, né? Você estaria, obviamente, valorizando a pintura em detrimento da poesia. Eu percebo que o tempo todo, uma vez que o Otávio Paz faz essa coincidência entre arte e poesia, embora eu entenda que há um diálogo com os gregos, eu entendo também que há uma valorização da poesia acima de outras artes, né? Ele é poeta, a gente entende isso, mas aí fica muito aquela dimensão também de testemunho e não de teorização, né? Ele está mais testemunhando a partir da leitura dele de poema do que, de fato, buscando teorizar, construir um argumento concretamente acadêmico, aí, vamos chamar assim, né? Na verdade, todos esses textos que a gente leu até agora não têm uma dimensão muito acadêmica, né? O do Leminski era uma conferência não, né? Uma palestra, assim, melhor dizendo. O do Nelson Asher estava no jornal, esse aqui está no livro de ensaios, né? O ensaio já é esse gênero da escrita mais fluido, né, que comporta uma carga poética grande, que comporta uma subjetividade muito grande, né? Então a gente está nessa dimensão aí. Então o poema, vai dizer o Otávio Paz, é aquele no qual a matéria se nega a utilidade, né? É aquele no qual a matéria é o que é e se nega a utilidade. Então, quer dizer, a matéria tem seu caráter primitivo, sua natureza primitiva de pluralidade, mas ele também é o que se nega a utilidade. O poema seria primitivo e inútil, embora dotado de significado e tocado pelo homem. Embora o homem produza significação no poema, enquanto sua obra, né, como eu falei, dotado dessa subjetividade, ele vai carregar esse caráter primitivo. O primitivo está associado ao intocado, ao natural, mas ao mesmo tempo também inútil, né? Inútil, colocado na dimensão diametralmente oposta do útil, logo do utensílio. Então, o utensílio que aprisiona a matéria, o inútil aqui, que é o poema, que não aprisiona a matéria, que é a liberta, né? E pela significação, por meio da linguagem, cria-se a imagem, para além da linguagem. Essa palavra imagem, ela vai aparecer fortemente nesse texto do Otávio Paz. É um tema de uma das nossas próximas aulas, lá na unidade 2, a imagem. A imagem é esse elemento da poesia ou do poema que está muito associado à metáfora, a alegoria, a comparação, né? A imagem engloba um pouco todas essas coisas, que, para dizer também assim, de uma forma muito simplificada, a gente vai entrar nisso com maior profundidade, é como se fosse assim, você dar à palavra uma dimensão diferente daquela que ela tem naturalmente. Isso seria já a produção de uma imagem, né? O Otávio Paz, inclusive, no texto dele sobre imagem, vai dizer, se você dissesse que, como se fosse assim, que o pau é a pedra, isso seria uma imagem, né? Porque ele está falando que uma coisa é a outra, e ainda que não seja, vai ser, né? Você transcende a significação concreta. E então, por essa transcendência da significação concreta, carregando essa pluralidade de significados, por meio da linguagem, você cria a imagem que está além da linguagem, além daquilo que a linguagem pode comportar no seu uso
comum, né? Essa ideia, eu tenho praticamente certeza que ela não vai ficar muito clara. Talvez seja até interessante a gente pensar em imagem aqui, muito na dimensão da metáfora mesmo, que eu acho que é uma associação mais fácil de ser feita. Mas quando a gente entrar no texto da imagem, talvez até valha a pena voltar nesse trecho aqui do texto do Otávio Paz, para a gente poder confrontar as perspectivas, né, e ver como que o Otávio Paz está falando de imagem propriamente dito, porque ele vai ter um capítulo, um ensaio dedicado só a isso. Então aí o Paz vai insistir na leitura do poema para a definição do ser poema. Aí eu estou voltando lá no início, né, ele vai dizer que cada poema ele tem em si mesmo a definição da poesia, né? O poeta adere a uma determinada definição de poesia na sua produção poética. Então, lendo o poema, você chegaria à definição de poesia, você chegaria à poesia. O poema seria esse lugar de contato entre a poesia e o homem, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele vai destacar que na dimensão da leitura do poema existe o espaço para a recepção, né? O que é a recepção aqui? A recepção também é um tema comum na teoria da literatura que para dizer também de uma forma simplificada, a recepção nada mais é do que a participação do leitor na produção do sentido do texto literário, né? Se ele está dizendo que há um espaço para a recepção na leitura do poema, o que ele está querendo dizer é que também quando você lê um poema, você produz um sentido que não necessariamente estava presente ali originalmente, né? Ou que esse sentido só vai aparecer no momento em que o poema for lido. O que ele está dizendo aqui é que para a poesia poder aparecer no poema, ele precisa do homem também, daquele receptor do leitor, né? Esse poema vai ser o canal para a poesia. Sendo o canal, ele demanda essa dimensão da leitura, essa dimensão da recepção, aquele que se coloca como leitor e que vai, portanto, estabelecer o contato com a poesia. E a partir daí vai ser produzida essa significação, né? Então vamos lá. Deixa eu só voltar um minuto aqui antes de eu ir para essa citação, porque tem uma coisa que eu queria ressaltar. Eu estou falando aqui por meio da linguagem, cria-se a imagem para além da linguagem, né, e tudo mais. Essa linguagem que é aquela a mesma coisa que a gente estava falando um pouco mais atrás ali. Não estou falando de língua, não. Linguagem, e isso vale para toda forma de arte, para todo artista, tá? Qualquer que seja a forma de arte, seja pintura também, a linguagem ela vai transcender a sua significação simples, né, para poder criar a imagem, poder criar esse campo de significação dúbia, plural mesmo. Beleza. Então, aqui, aquilo de que eu falava agora. Dentro do poema, a gente vai ter acesso a uma determinada dimensão da poesia, uma determinada definição de poesia, perdão, e a gente vai conseguir, a partir do poema, se confrontar aqui, né, com a poesia mesmo, né? O poema vai ser esse canal. E a leitura do poema vai ser a definição da poesia. Aqui essa citação que fala disso. Cada poema é único. Em cada obra lateja, com maior ou menor intensidade, toda a poesia. Portanto, a leitura de um só poema nos revelará, com maior certeza do que qualquer investigação histórica ou filológica, o que é a poesia. Então, quer dizer, por que a gente estava fazendo estudo, né? Todas essas aulas era só ler um poema e a gente saberia o que é poesia. Mas a experiência do poema, sua recriação através da leitura ou da recitação, também ostenta uma desconcertante pluralidade e heterogeneia. Aqui ele está falando de recepção. A partir da leitura, a partir da recitação do poema, você também está produzindo significação. A recriação ostenta pluralidade. Você produz significados plurais a partir do momento em que você toma contato com o poema. E aí essa frase final aqui, que é bem poética mesmo. Cada leitor procura algo no poema, e não é insólito que o encontre, já o trazia dentro de si. Essa frase é muito interessante. Quer dizer, aquilo que é encontrado dentro do poema é o que o leitor já trazia em si mesmo, né? Essa dimensão da recepção, da pluralidade de significado que você vai encontrar, em alguma medida, ela já estava presente dentro do próprio leitor, né? É o caráter subjetivo também da leitura, da recepção. E destaca também esse caráter de eterna potencialidade do poema, de vir a ser, né? Ele está ali para ser lido, e no momento da leitura, ou da recitação, vão se manifestar pluralidades ali, heterogeneidades que não eram ainda presentes, né? Antes da leitura, você ainda não tinha isso colocado ali, né? Então a gente tem essa dimensão transcendente, o poema é o canal para a poesia, através do qual se chega à experiência poética, a uma vida mais vida, né? O Otávio Paz vai dizer uma coisa mais ou menos assim também, não sei se eu tenho a citação aqui, e aí vai dizer que isso é o poema, então, algo que se anima ao contato com o leitor, o poema é animado quando ele é tocado pelo leitor, com esse caráter de eterna potencialidade, e aí ele vai dizer de uma forma bem poética também, não sei se eu trouxe esse trecho, desculpa, tá, gente, tá pulando assim, mas é porque eu queria conferir. Ele vai dizer mais ou menos que o poema faz do leitor poesia, né? A partir desse contato que ele tem. O leitor se transforma em poesia, e há um transbordar do tempo com a poesia,
né? Ele vai encerrar o texto com uma dimensão, uma concepção romântica mesmo, poética da poesia. Ele vai dizer que quando a gente lê o poema, a gente pode até esquecer as palavras, mas permanece a sensação de tempo transbordado, para além da dimensão temporal. Isso dialoga muito com o Nelson Asher, né? O poema Lugar do Tempo Suspenso. Eu falei lá que o poema era o lugar para pensar, essencialmente por essa questão. Você transcende o tempo ou você suspende o tempo. Você tem esse tempo para reflexão, para o pensamento, né? O que o Otávio Paz está falando que você vai ter, na verdade, um contato com a poesia por meio do poema. E aqui poesia entendida como esse caráter, como essa coisa que é, enfim, que não é material mesmo, né? Que está para além das formas de arte mesmo, né? Você está tendo contato com esse caráter primitivo da linguagem mesmo, com essa natureza da linguagem, a partir do poema. Isso é muito interessante. Então, ler o poema é fazer-se poesia, transbordar o tempo, né? E aí, o poema é via de acesso ao tempo puro, imersão nas águas originais da existência. A poesia não é nada senão ritmo, senão tempo, ritmo perpetuamente criador. Muito interessante também, né? Aqui essa frase é o encerramento mesmo do texto, como eu disse, bastante poético, romântico, assim, numa certa perspectiva, né? Exclui muito esse caráter de materialização mesmo, de materialidade da poesia, não pensa muito nessa produção mais racional, né? Tem muita essa ideia do toque da poesia, ser tocado pela poesia, fazer-se poesia, transbordar o tempo, né? Então, a dimensão aqui é bastante poética mesmo, da ideia de poesia. E aí, só para a gente poder encerrar, deixa eu ver quanto tempo que a gente já está aqui, ficou até relativamente curta a aula, eu trouxe um poema do Otávio Paz, que eu não encontrei em português, mas eu fiz uma tradução, mais ou menos. O poema se chama Sedento, e é um poema que fala sobre poesia, né? Eu particularmente acho que é um poema bastante bonito, assim, bastante interessante. E vamos ver o que a gente encontra nele aqui em relação a essa relação do Otávio Paz com a poesia. Fiz uma tradução pela primeira vez no Brasil, posso estar enganado, mas acho que sim. Realmente não conheço a edição do Otávio Paz no Brasil. Não sei se ele está editado não por alguma editora. Ele estava editado pela Nova Fronteira, depois pela Kozak Naif, mas eram os livros de ensaios. Não cheguei a ver os livros de poesia, não. Aqui são 2 estrofes, viu, gente? É porque, pela divisão aqui do PowerPoint, eu coloquei em 2 colunas. Então, o sedento. Por buscar-me, poesia, em ti me busquei. Desfeita estrela de água, se afogou em meu ser. Por buscar-te, poesia, em mim naufraguei. Depois apenas te buscava, para fugir de mim, matagal de reflexos em que me perdi. Mas logo, de tanta volta, outra vez me vi, o mesmo rosto afogado na mesma nudez, as mesmas águas de espelho nas quais não hei de beber, e na borda do espelho, o mesmo morto de sede. Gente, como eu já falei, é meio estranho eu ficar aqui falando do poema sozinho, mas vou tentar tocar em algumas coisas que são interessantes. Perceba a confusão que é feita aqui com essa repetição desse verso, praticamente igual, por buscar-me poesia, por buscar-te poesia. Então, quer dizer, o poema ele inicia-se com a busca desse eu lírico por si mesmo, dialogando com a poesia. Mas a partir de um determinado momento aqui, ainda na mesma estrofe, ele vai começar a buscar a poesia, esse eu lírico, né? Muda um pouco esse jogo aqui com essa mudança do pronome, né? Por buscar-me poesia, em ti me busquei. Quer dizer, busquei a mim mesmo na poesia. Desfeita estrela de água, se afogou em meu ser. Quer dizer, essa estrela de água tem uma dimensão um pouco reflexiva, né? Ou uma dimensão um pouco fugidia da estrela também, né? Aquilo que está distante e que é feito de uma coisa meio difícil de se pegar, difícil de ser conformada, que é a própria água, e que se afoga no ser do Otávio Paz. Então, quer dizer, a poesia feita de água se afoga no ser do eu lírico, que está falando, né? Por buscar-te poesia, em mim naufraguei. Então, quer dizer, buscando a poesia, que é isso que está se afogando dentro do eu lírico, o eu lírico naufraga em si mesmo, né? Também vai ter essa ideia de afundamento. Então, a partir da busca de si mesmo e da busca da poesia, você acaba tendo essa introspecção, né? As duas coisas entram para dentro do eu lírico. Tanto a poesia entra para dentro do eu lírico, entrar para dentro, estou sendo realmente tautológico aqui, estou sendo redundante, mas acho que é necessário. A poesia, de fato, entra para o eu lírico, mas o eu lírico também entra em si mesmo a partir da busca pela poesia, né? Isso é interessante. Depois apenas te buscava. Então, quer dizer, o poeta não, o eu lírico, para de buscar a si mesmo e começa a buscar apenas a poesia, para fugir de si mesmo, matagal de reflexos em que me perdi, né? Então esse lugar confuso, que é a ideia mesmo do reflexo infinito, né? Um lugar em que não se distingue muito bem um reflexo do outro, um lugar do outro, aquilo que se vê, daquilo que de fato é.
mas logo de tanta volta, outra vez me vi. Então, quer dizer, fugindo de si mesmo, nesse matagal de reflexos, você volta a se ver, né? O eu lírico volta a se ver. O mesmo rosto afogado na mesma nudez, as mesmas águas de espelho nas quais não hei de beber. O espelho é aquilo que mostra a imagem do próprio eu lírico, que se buscava, mas que depois passou a fugir de si mesmo. A água de espelho, na qual ele não vai beber, né? Então, quer dizer, a água que o mostra, mas ele não vai beber. E na borda do espelho, o mesmo morto de sede. Quer dizer, o sedento, aquele que tem sede, de início a gente já entende que a sede é de busca por si mesmo. Essa busca por si mesmo se confunde com uma busca pela poesia, então logo há uma confusão daquilo que é buscado. A poesia se confunde com a própria essência do ser, né, com ele mesmo. E no fim das contas, embora haja um encontro consigo mesmo, no reflexo, na água, que volta à imagem inicial da poesia, que era a estrela de água, esse eu lírico, ele se recusa a beber desse reflexo, é isso que ele encontra sendo ele mesmo, ainda que ele esteja morto de sede, né? Então, a gente tem essa ideia de busca por si mesmo, depois a anulação dessa busca, depois o encontro consigo mesmo no reflexo, e desse encontro uma recusa de encontrar-se com si mesmo. Essa recusa de encontrar-se com si mesmo, mais uma vez sendo redundante, perceba que ela parte do momento em que o poeta busca a poesia. A princípio ele buscava a si mesmo, mas a partir do momento que ele se coloca em contato com a poesia, ele deixa de buscar a si mesmo. De modo que mesmo quando ele se encontra, ele se recusa, né? Então a poesia muda, desloca um pouco essa relação do ser com ele mesmo, né? A gente poderia pensar muito sobre esse poema ainda, a forma como ele está construído, essa imagem da água que se repete muito, né? A estrela é feita de água, depois há essa imagem do afogamento, do naufrágio, do rosto afogado, do espelho, que na verdade é a água também, né? Essa água onde se bebe, a imagem de beber no espelho, quer dizer, beber a si mesmo, ou beber aquela imagem que se faz de si mesmo, né? Beber a imagem que se faz de si mesmo tem a dimensão de trazer para dentro a imagem que se tem de si, né? Isso é interessante. Da mesma forma que já havia sido trazida a poesia para dentro de si, né? A poesia afogada no ser do indivíduo. Então, quer dizer, há aqui uma dimensão interessante do diálogo com a poesia. Eu entendo que esse poema está falando muito sobre a forma como o ser dialoga com a poesia e como que essa construção do sujeito se dá em função da poesia também, né? A gente poderia pensar muito sobre isso. Inclusive, acho que é interessante a gente trazer esse poema para o nosso próximo encontro, que será síncrono. Mas, enfim, como eu tinha dito, é só para a gente poder, de fato, refletir, poder pensar um pouco como que eu estava entendendo poesia e como que isso pode dialogar com o texto que a gente acabou de ler, né? A poesia sendo o lugar de encontro do ser, o poema, perdão, sendo o lugar de encontro do ser com a poesia, talvez faça sentido aqui, né? Nesse afogamento, nesse lugar de contato com outra coisa, né? No caso aqui, de contato com a poesia mesmo, mas que está dentro de si mesmo. Então, enfim, acho que isso dialoga muito com o que a gente leu do texto. Vou trazer esse texto na próxima aula, no encontro do dia 4/11, que vai ser a próxima quinta-feira, para a gente poder conversar junto, ver o que vocês têm para dizer em relação a esse poema, em relação a outros também que eu vou trazer, que tem uma perspectiva um pouco semelhante, de falar também sobre poesia, né? Como o próprio nome diz, vai ser uma aula sobre poemas metapoéticos, aqueles poemas que falam sobre o fazer poético, sobre a poesia, e a gente vai tentar pensar como que esses poemas, inclusive este que está aqui agora, dialogam com as perspectivas teóricas que a gente abordou. Beleza, gente? Então, essa aula vai ter lá no YouTube, vai ter lá no Teams para vocês, ainda hoje, no dia 28/10, e depois a gente continua essa conversa no encontro síncrono, ok? Um abraço, até a próxima.